E aí, prof, vamos conversar um pouco sobre ensinar ou vender? Então, o dilema que todo professor autônomo enfrenta. Como vender sem ser muito chato? Será que se eu só ensinar tá bom? Não preciso ficar falando que eu tô com aulas abertas? Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, assim, muitos professores não querem vender. Eles acham que só ensinando bem já basta. Então, isso vai se vender sozinho, né? A famosa indicação. Mas, na verdade, sim, você pode ter indicação, mas você depende da venda. Você precisa aprender a se vender, né? A mostrar que o que você faz é muito bom para que outras pessoas te conheçam. Se você não aprender a se vender, não vão vir novos alunos, você não vai ter novas matrículas e no fim você não vai ter caixa, não vai conseguir pagar boletos e assim por diante. Então assim, eu quero te mostrar hoje aqui como que a gente pode vender de uma forma natural, de uma forma que não pareça muito forçado, muito chato e sem perder a tua essência como professor. Então vamos lá, primeira coisa, o que é vender, né? Porque muita gente não entende o que é vender, não sabe o que é essa ideia. Vender não é passar o preço, tá? Então, muita gente acha que vender é simplesmente chegar lá e falar que a tua aula custa tanto. Não, isso é tirar o pedido. Então, quando você vai, por exemplo, no McDonald's, você é atendido por uma pessoa que tira o seu pedido. Ela vai perguntar exatamente o que você quer, você vai falar exatamente aquele sanduíche que você quer, ela vai te falar o valor, você vai pagar e acabou. Não tem argumentos, não tem uma troca, você não entende o valor daquilo, nada disso, tá? Então, isso é tirar o pedido, isso não é vender. Vender é quando você entrega valor para o teu cliente, quando ele percebe que aquilo que tu está entregando para ele vai resolver uma dor dele. Então, você tem algo para mudar na vida dele, para agregar na vida dele. E aqui um ponto importante, né? Muito professor fala, mas eu sou professor, eu não sou vendedor, eu não preciso aprender a vender. Muito pelo contrário. Quando você é professor autônomo, você já está vendendo. Na verdade, a gente vende para tudo, né? Se você é CLT, você vende o teu tempo para a empresa em troca de um salário. Se você é professor autônomo, a mesma coisa. Você está vendendo o teu tempo para o aluno em troca do ensinamento de inglês. Então, você já vende. De uma forma ou de outra, você já vende. Você só não percebeu isso ainda. Então, você precisa aprender a vender de uma forma correta para que o público correto venha até ti e você tenha menos dor de cabeça, tenha uma estabilidade melhor financeira, tenha uma estrutura melhor da tua empresa. Então, é sempre aquela história que eu gosto de falar dos chapéuzinhos, né? Então, quando a gente é professor autônomo, na verdade, empreendedor, né? A gente tem vários chapéus que a gente usa, né? Tem o de marketing, então de vez em quando a gente precisa focar lá, gravar vídeo, editar, escrever roteiro. Tem o do financeiro, que a gente precisa sentar e fazer uma reunião para ver como que tá o nosso caixa, nosso lucro. Tem o professor, né? Então, quando a gente liga a câmera para falar com o aluno, a gente colocou ali o chapéu de professor, mas também a gente tem o chapéu de vendas. Então, quando a gente para negociar um valor, para mostrar para o aluno o valor daquela aula, explicar como funciona o contrato, né? Isso tudo é o chapéu de venda. E o empreendedor, um professor autônomo, ele tem todas essas frentes, né? Isso é super normal. Beleza, já entendi que eu vou precisar sim usar o chapéu de vendedor. E como que eu faço isso de uma forma natural? Bom, acho que o primeiro passo aqui é você entender que sim, você vende, você está vendendo e você tem que ser um excelente vendedor. Então, eu, como uma excelente vendedora, eu preciso mostrar para o meu aluno que ele tem uma dor, que é não falar inglês, e que eu posso ajudar ele. E o melhor de tudo, que eu sou a melhor solução do mercado. Isso é um excelente vendedor. Eu não vou empurrar nada para ele. Vou mostrar para ele que eu posso ajudar ele, que eu posso resolver a dor dele de uma forma natural, de uma forma espontânea, realmente abraçando o meu cliente, sempre colocando o meu cliente em primeiro lugar. Então é legal você pensar aqui que quando você está vendendo essas aulas, esse aluno, ele não é você, ele não pensa como você, sabe? Ele tem outra cabeça, ele tem outros problemas, ele não enxerga o inglês da mesma forma que você enxerga. Então assim, se você está vendendo para alguém, muitas vezes essa pessoa ela nem sabe que precisa do teu serviço, ela ainda não entende que ela precisa de 2 aulas por semana ou 1 aula por semana, ou que ela precisa de mais aulas de gramática, ou que ela precisa de mais aulas de conversação, ela ainda não sabe muito bem o que ela precisa. E daí o seu trabalho como vendedor é mostrar isso para a pessoa. Então você mostra que ela tem uma dor, que ela tem uma necessidade e que você pode entrar com a solução. E aqui entra uma técnica muito legal que eu gosto, inclusive tem um livro dessa técnica que vocês podem ler, que é o Spin Selling. Então, o Spin Selling é uma técnica de venda que faz com que você trabalhe toda essa dinâmica assim, sem forçar para o aluno que você está vendendo. Então, o primeiro S ali do Spin é a situação. Você vai entender como o aluno está hoje, vai trazer os fatos reais, né? Então, vai entender, você já tentou estudar antes, né?
como que tá o teu inglês, você entende a situação do aluno hoje. Depois ali vem o P do problema, então você vai literalmente mostrar para o aluno de novo que ele tem um problema. Então você tem que fazer perguntas para ele começar a falar do problema dele, né? Ah, e você já perdeu uma promoção? E como foi quando você tentou falar, né? Você vai fazer com que ele fale de novo sobre o problema dele. Depois vem o I, que se chama implicação. Então aqui você precisa mostrar para ele o que ele perde se ele não resolver esse problema. Então ele já viu que ele tem um problema, né? O que ele perde? Então seria legal falar sobre, e vão ter outras oportunidades no futuro que você precisa de inglês, e as próximas viagens, e o que você vai deixar de lado se você não aprender. Então você traz a implicação daquele problema dele. E depois vem o N, que daí seria a necessidade de solução. Aqui você vai mostrar para ele como a tua solução consegue suprir aquela dor dele, como que você vai resolver aquele problema dele. Você percebe que essa venda, ela não é muito forçada, né? Ela não é assim, ó, minha aula, quanto custa a tua aula? Minha aula custa tanto. Não, você vai conversar com o aluno, você vai entender o problema dele, você vai entender se ele tá sofrendo com isso ou não. Às vezes, nesse caminho, você percebe que ele também não é seu aluno ideal e tá tudo bem, sabe? Então, você vai entendendo, vai conversando, vai trazendo para ele, olha, que poderia melhorar nisso, naquilo. Se ele não melhorar isso, ele vai perder uma promoção no futuro. E daí sim você oferece as suas aulas. Quando ele entende que ele tem um problema, a venda fica muito mais fácil, porque você está oferecendo não só aulas de inglês, você está oferecendo uma solução para o problema dele. Então a venda ela acaba sendo muito mais fácil. Então assim, o ponto aqui é vender faz parte da tua vida, não é nem do teu negócio. Todo mundo vende e você precisa aprender a ser um bom vendedor. Essa é a história. Não é nem ser um vendedor, é ser um bom vendedor. Então, ler muito sobre métodos de venda, da mesma forma que você monta aula, prepara aula e está sempre estudando para ser um ótimo professor, você precisa estudar para ser um bom vendedor. Se você tem caixa na tua empresa, você vai viver muito bem. Se você tem dinheiro entrando, você vai ficar calmo. Então, você precisa vender. Esse é o ponto-chave. Aqui que começa, na venda. Depois, você tem um aluno, mas você não tem um aluno sem uma venda. Então, estude sobre venda, tente a técnica SPIN, tente melhorar, né, o teu discurso, seja um bom vendedor, esteja sempre se mostrando o teu serviço. É isso que faz o diferencial. Tente fugir desses pensamentos de que você não precisa vender, você só ensina. Fuja disso, porque isso só vai te atrapalhar em montar um negócio estruturado e lucrativo. Então assim, se você assistiu até aqui o vídeo, já se inscreve no canal, eu tô sempre liberando algumas dicas aqui. Lá no Instagram também eu tô sempre com dicas, estou aberta para conversar com vocês. Ativa o sininho aqui do canal também, que daí sempre vai te dar a notificação de quando sair um vídeo novo. E pode comentar aqui nos comentários qual a tua dúvida sobre venda, o que tu já tentou, o que dá certo, o que não dá certo, pra gente ter essa troca. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!